Bem, a aula de hoje é exercícios diversos, ok? E o primeiro exercício que eu vou resolver é um exercício, tá aí, tá ok? É um exercício Ciências Médicas, né? Tá aí, CMMG, Carlos Magno Maciel Gil. Ciências Médicas, é um exercício de gráfico, de análise gráfica, referente à dilatação, tá ok? Só que é uma parte gráfica. A parte gráfica, nossa, eu tenho uma aula só para falar sobre isso, entendeu? Quando é o presencial. Mas aqui a gente aprende tranquilamente em exercícios, ok? Então, vamos lá. E pode me interromper, por favor, galera. Então tá aí, ó. O gráfico a seguir é o resultado de um experimento. Perdão. O gráfico a seguir é o resultado de um experimento para a identificação de um metal que constou de um arame reto de coeficiente de dilatação linear alfa, sujeito a um processo de dilatação. Ok. Então, nossa, desculpa. Então, L é o comprimento do arame em milímetros. T é a sua temperatura em graus Celsius. Está aí um gráfico que fala sobre comprimento em milímetros. Olha, vamos nos ater ao seguinte detalhe. Observe que tem aqui, ó. Opa. Tem além de estar em milímetro, ele colocou aqui potência de 10, tá? Colocou 10 à terceira. Então, L é o comprimento, T é a temperatura em graus Celsius. Pelos dados obtidos, o metal identificado aí com seu respectivo coeficiente de dilatação, bem, eu teria que identificar, calcular que coeficiente é esse, para ver se eu acho aqui, ó, dentre as opções, qual material seria. O gráfico é um gráfico que fala de comprimento inicial e variação de temperatura. Ó, eu vou fazer o seguinte. O gráfico está deixando a desejar, deixa eu ver aqui, qual que é o comprimento inicial do gráfico? Eu não sei, né? Eu não sei qual que é o comprimento inicial do gráfico, mas eu sei mas eu sei os outros dados, por exemplo. Eu vou fazer uma correção aqui, está faltando uma informaçãozinha aqui, ó. Por quê? Vamos lá. Qual que é a fórmula de dilatação linear? A variação de comprimento consiste no comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação, que é referente a cada material, tanto que eu tenho vários lá nas opções para poder decidir, identificar qual que é, vezes a variação de temperatura. Ok? Bem, a variação, o comprimento inicial que está faltando aí, ó, tá? O comprimento inicial, que eu vou supor que é 1, por quê? Eu estou chutando, tá? Que eu sei que a variação ela é pequena, tá? Deveria ter vindo aqui, tá? Estou corrigindo o exercício aqui. Então, qual é a variação do comprimento? Bem, ele está indo de 1 a 1,0001. Então, o quanto ele aumentou, na verdade? Ele aumentou 0,001 milímetros. Só que tem, perdão, está faltando aqui então o quê? Vamos olhar aqui, a potência de 10 aqui. Então seria 0,001 vezes 10 a terceira milímetros. Aí eu poderia melhorar isso um pouquinho, tá? Colocando que a dilatação, na verdade, ela foi uma dilatação, vou tirar a potência de 10 aqui, que são 3, vou tirar as 3 casas aqui. É 1 milímetro só. Ok? Qual que é o comprimento inicial? Né? Mas eu posso deixar em potência de 10 também. Qual que é o comprimento inicial? Comprimento inicial, eu estou supondo que seja 1
vezes 10 a terceira, né, milímetros. Certo? Terceira milímetros. Aqui eu poderia deixar, porque fica muito feio, você deixar 0, usar decimais e potência de 10. Então, eu tinha que melhorar isso aqui. Ó. Como a potência de 10 está me falando que o número é maior, eu aumentei ele, então, 3 casas, 3 unidades aqui. Por isso ficou 1, né? Ficou só 1. Vocês estão vendo a tela ainda, né? Ficou só 1. Uma unidade apenas, ok? Beleza. Então, só conferir aqui. Ok. Eu sei o comprimento inicial, estou sabendo então qual que é a variação, qual foi a temperatura. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, no gráfico, observe o gráfico. Se eu pegar esses 2 pontos aqui, ó, né, que foram os que eu comecei a analisar, o primeiro ponto está aqui, ó, entre 40 e 45. Então, minha temperatura inicial, tá? Minha temperatura inicial, eu vou considerar que ela seja 45 graus Celsius. E minha temperatura final, eu vou considerar que é o último ponto lá do gráfico, que é entre 100 e 110, esse ponto aqui, entre 100 e 110, 105 graus Celsius. Ótimo. Então agora eu já posso jogar na minha fórmulazinha, né? Que é essa daqui, ó. A Oi. inicial não está entre 40 e 50, não? 40, tá aqui entre 40 e 50. Aí eu peguei 45, ó. Ah, tá. Beleza? Bem, qual que é a variação qual que é a variação? 1 é a variação da dilatação. Beleza? O que é o meu comprimento inicial? Considerei que meu comprimento inicial é 1. 1 vezes 10, como eu havia colocado aqui, ó. Né? Eu coloquei aqui meu comprimento inicial, está logo aqui, ó. 1 vezes 10 a terceira. O alfa que eu estou tentando descobrir, né? Isso aí, acredito que é um alfa. E a variação de temperatura, que é o 105 menos 45, né? 60 graus Celsius. Então vai ficar 1 vezes, perdão, 1 é igual a 1 vezes 10 a terceira, vezes o coeficiente aqui, vezes 60, que foi a variação toda sofrida. Então aqui vai ficar alfa, que é o meu coeficiente, vai ficar só 1 do lado de cá, né? Então vai ficar 1. Tudo isso que está do lado do alfa vai passar dividindo, que é 1 vezes 10 a terceira vezes 60. Então, na verdade, vai ficar 60 vezes 10 a terceira. Eu já vou me adiantar com a potência de 10. Ela vai passar aqui para cima com a potência de menos 3, né? E vou fazer essa continha aí, que é 1 dividido por 60. Beleza? Bem, isso aí vai dar 1 dividido por 60? Vai ficar aqui 0,0. Vai dar dízimo aqui, tá? 16. Vai repetir o 6 aqui várias vezes. Então, meu alfa, vamos dar uma melhorada nisso aí, né? Vamos andar com a casa o quê? Duas. Ou, perdão, como eu estou vendo que as respostas são todas com duas aqui, ó, duas dezenas, né? Eu vou colocar aqui também como duas. Eu vou colocar, então, como duas, vai ficar 16,6. Então, eu andei 1, 2, 3 casas. Então, vai ficar vezes 10 a menos 6. E a unidade aqui é graus Celsius elevado a 1. Então, 16,6 está mais próximo, então, na verdade, de 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Tranquilos? Então, corrijam aí para mim, por favor, a unidade que ficou faltando aqui, ó. Foi um erro do gráfico aí, tá? Infelizmente foi agora que eu percebi. Então ele tem que te falar qual que é o comprimento inicial para você conseguir tirar qual foi a variação. Aí se eu comparei o ponto 1 com o ponto 1,001, então eu tenho que comparar os pontos correspondentes da temperatura. Eu acho, tá? Gráfico, o pessoal não gosta muito de gráfico, não, mas eu acho que quando o assunto é gráfico, em dilatação, eu acho que é mais fácil. Beleza?
Porque o gráfico te dá todas as informações que eu precisava para utilizar essa formulazinha aqui, ó. Tá ok? Então, eu descobri o meu coeficiente aqui, identifiquei lá que é o coeficiente do cobre, beleza? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou passar para a próxima questãozinha, beleza? Ô, Carlos, espera aí, Oi. só o 10 elevado a menos 3 que eu perdi onde é que acho ele. O 10 a menos 3? Não, o 10 a 3 que tipo, como é que. Tá, deixa eu Onde é voltar que. no 10 a 3 aqui. O que que acontece? Ele, aqui dentro, ó, ele informou que o comprimento final, ele não é só em milímetros, né? Tudo que você pegar, você tem que pegar e acrescentar essa potência aqui, ó. É como se ele estivesse querendo falar com você, ó, não é só isso que você está vendo aqui, não. É 10 a terceira vezes maior do que você está vendo aqui. Então, quando eu fui tirar a informação lá, tá? Eu fui fazer o cálculo. Deixa eu só melhorar isso aqui. Esse aí nem vai precisar, né, Carlos? É como se eu estivesse multiplicando os lados. Calma, como é que é? Falhou um pouquinho seu áudio aqui. Deixa eu... Que nem precisa, na verdade, multiplicar, né? Porque se você vai multiplicar dos dois lados, Nem precisava, não. O que que eu fiz? Para atender a minha equaçãozinha aqui, eu fui tirando as informações, né? Bem, eu vim aqui e peguei qual foi a variação. O gráfico começa no 1, só que começa comprimento inicial 1 vezes 10 a terceira, porque tá dentro da unidade aqui, ó, junto com a unidade, não é? Eu não posso tirar de lá só o milímetro, né? E o comprimento final é 1,001 vezes 10 a terceira milímetros. Beleza, hein, Augusto? Então, a minha variação de comprimento, se eu tivesse, né, se tivesse colocado aqui, foi só de que 0,001, seria um menos o outro, né? Vezes 10 a terceira milímetros. Aí o que eu fiz foi, para não ficar essa coisa muito estranha aqui, né? 0,001, né? Não faz sentido em física você ficar lidando com números decimais e potência de 10, né? Eu melhorei isso aqui. Melhorei como? Tirando a potência de 10. Mas se eu quisesse manter também, jogar na fórmula assim, eu acabaria cortando, né? Que seria jogar lá na fórmula. Digamos que eu mantenha assim, né? É que eu falei, né? Do ponto formal, né, da física, não se utiliza isso aqui. Então, olha como é que ficaria se eu jogasse na fórmula lá em cima, né? Ficaria 0,001 vezes 10 a terceira. Aí do outro lado, o comprimento inicial, que é 1, só que é 1 vezes 10 a terceira também, vezes o alfa, como eu já sei, eu já vou colocar aqui. Foi de 45 a temperatura até 105. Então foi uma variação de 60, ok? Então, aí ó, foi o que eu comentei agora. Ó. Eu poderia ter cortado aqui e ficaria 0,001 dividido por 60, tá certo? Que foi o que eu fiz antes, né? Só que, como eu mexi um pouco na nomenclatura, no jeito de apresentar as informações aqui, deu uma potência de 10. Aqui seria não trabalhar com potência de 10. Ficaria alfa ficaria 0,001 dividido por 60, que daria o mesmo resultado, né? O 60 passa dividindo aqui. Tranquilo? Tranquilo, Augusto? Entendi, obrigado. Beleza, amigão. Bem, se ninguém tiver nenhuma objeção, eu vou pular para o próximo. Eu vou pular para o próximo exercício, que é um exercício teórico. Da Universidade da PUC. Tá aqui. Bem, questãozinha mais teórica, né?
Ela fala o seguinte, deseja-se passar uma esfera metálica, tá? Uma esfera metálica, através de um orifício. Foi falado em sala de aula, tá? E eu até sugeri lá na plataforma até um experimento sobre isso aqui. Então ele está falando de esfera, então aproveitando a deixa, né, para lembrar, ele está falando de dilatação volumétrica, então, que segue aquele mesmo raciocínio, que segue o volume inicial, só que aqui, como é esfera, né, volume dilata em todas as direções. Então aqui eu usaria o gama aqui, ó. Vezes a variação de temperatura. Bem, lembrando aqui rapidinho, quem que é esse cara? Esse cara aqui é o coeficiente de dilatação, só que como eu estou falando de volume, ele significa, então, 3 alfas, ok? 3 alfas. Tá lembrando aí, aproveitando e lembrando, né? Então, o que acontece? Através de um orifício localizado no centro de uma chapa metálica. Então, ele está falando alguma coisa assim. Então, aqui já seria uma dilatação superficial, ou área, né? Vamos pensar em superfície, depende da superfície inicial, depende do beta e depende da variação de temperatura, como todo mundo, né? Só que ou então variação da área, né? Foi como eu coloquei na sala de aula, que é a área inicial, vezes o beta, vezes a variação de temperatura. Esse beta, quando eu falo de área, são 2 direções, né? São 2 lados aqui que vão dilatar. Então, eu considero 2 alfas, ok? Então, esse é o coeficiente de dilatação, só que de superfície, ok? Então, continuando, eu sei que é teórico, aproveitando a deixa, né? Então, o diâmetro da esfera é levemente maior que o diâmetro do orifício. Bem, ou seja, significa que a esfera não consegue passar aqui, tá? Se ele está falando de uma esfera, essa esfera não vai conseguir passar por esse orifício. Ótimo. Para conseguir esse objetivo, o procedimento correto seria o quê? Bem, o diâmetro é levemente maior que o diâmetro do orifício, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Bem, eu tenho mais de um procedimento. Um deles seria fazer com que a chapa dilate. Então, eu teria que aquecer a chapa, porque aquecer a chapa faz com que o orifício, né, esse orifício aqui aumente. Porque a dilatação ela acontece em todas as direções, então ele vai expandir. Há um aumento dessa região toda aqui, ó, tá? Essa região toda aqui em volta vai aumentar, esse aqui vai passar a ser um quadrado, por exemplo, maior, e esse orifício aqui, eu gosto de falar que é como se ele tivesse preenchido, é como se ele fosse uma moeda. Ele dilata como se ele tivesse preenchido. Eu sei que só tem material em volta dele, mas é como se ele tivesse preenchido. Então, uma opção seria essa. Agora, uma segunda opção, porque essas questões sempre aparecem assim, uma segunda opção seria pegar a esfera, que seria uma dilatação volumétrica, e resfriar, né? Resfriar a esfera, porque ela reduziria o seu volume. Ok? Ela reduziria seu volume. Então, as 2 opções são corretas. Ou eu vou resfriar, diminuir a temperatura da esfera, tá? Para que ela diminua o diâmetro e consiga passar, ou eu faço o contrário, eu aqueço a chapa para que a chapa aumente o diâmetro. Já que ele fez questão de falar, não é só levemente. Então, qualquer variação de temperatura, né? E os dois dependem, né, da variação de temperatura, tanto superfície quanto volume, qualquer pequena variação de temperatura vai fazer com que dilate. Então, se aquecer igualmente, bem, se eu aquecer igualmente, eu não resolvo o problema da questão. Por quê? Vai continuar levemente maior o diâmetro da esfera, né? Porque ambos sofreram dilatação. Um é dilatação volumétrica e o outro é dilatação superficial. Você fala assim, Carlos, não tem nenhuma que é mais do que a outra, sei lá, volume em 3 direções. Complicado você
comparar essas dilatações sem ter números, tá? Então não vão ficar no achismo, não. B, resfriar apenas a chapa. Bem, se eu resfriar apenas a chapa, ela vai reduzir ainda mais esse orifício. Então, o diâmetro da esfera é levemente maior, então talvez não vai ficar levemente maior. Talvez fique uma diferença até considerável, né? Porque você vai reduzir essa superfície resfriando a chapa. Então, procedimento errado. Essa opção aqui, ó, vou até destacar melhor. Essa opção, resfriar igualmente, aquecer igualmente, resfriar igualmente, não resolve problema nenhum dessa natureza, tá certo? Problema nenhum dessa natureza, ok? Bem, então só faltou aqui, então, na verdade, o que está faltando, então, é aquecer a chapa. Ótimo. Aquecer a chapa significa um aumento da área, né, da superfície. Vai ter uma variação, porque depende da área que eu tenho, depende do material, e se eu aquecer, variar a temperatura, eu vou ter um aquecimento aí. Então, o correto seria a B. Tranquilos? Que beleza, né? O animal do professor de vocês não está gravando nada, e só falta 10 minutinhos. Beleza. Eu gravo tudo desde o No início. caso, ela está gravando sim. Ah, moço. Tá aparecendo aqui que tá. Tá com o símbolo de Valeu, gravando então, aqui. valeu. Então eu que esqueci. Ele já me avisou aqui que vai. Bem, então 10 minutinhos. Tá aí, tá ok? Alguma dúvida? Não. Não? Pode passar Só uma então? perguntinha. Ah, claro. Se não tiver nenhuma dúvida, ela ia passar mais fácil se aquecesse a chapa e congelasse a esfera. Ela ia passar mais fácil que só se aquecer a chapa? Bem, aí você resolveu o problema com certeza mesmo, né? Você contribuiu dos dois lados. Você aqueceu a chapa, ela aumentou o diâmetro, né? E você ainda conseguiu, e você resfriando a esfera, você diminuiu o diâmetro da esfera. Então vai passar com folga, né? Você resolveu as duas coisas, né? Digamos assim. Beleza? Bem, eu vou pular alguns aí, vou resolver todos depois com calma, tá? Mas eu vou pular alguns. E tem um exercício que eu falei com vocês, tá? Eu falei na teoria, vou falar na prática aqui agora, tá? Que é um exercício que é um exercíciozinho da FUVEST. Que é essa questãozinha aí, questão 5, eu vou pular. Tá ok? Esse exercíciozinho aí. Questãozinha teórica. Então tá aí. Teve uma parecida com essa no simulado. Não, essas questões são muito comuns mesmo, tá? Essas questões de dilatação, tem umas questões que são bem clássicas, tá? Porque vocês viram que a ideia vai ser a mesma. Você sempre tem duas maneiras de resolver a questão, né? E tem duas possibilidades. Então, ele põe uma questãozinha como essa daí que a gente vai ler com calma, põe ela aquecendo o sistema. Aí você tem uma envergadura numa direção e num sentido. Depois você faz a mesma coisa resfriando. Então tem muita possibilidade, muita possibilidade. O que eu pulei aí é só porque são questões muito extensas, ao vivo seria complicado de resolvê-las. Bem, Ô, Carlos, Oi. no caso dessas questões da lâmina, quando resfria ela vai entortar para o lado oposto que seria se esquentasse, não é isso? Exatamente. Ah, tá. Exatamente, bem observado aí. Bem, uma lâmina bimetálica de bronze e ferro na temperatura ambiente é fixada por uma de suas extremidades, como visto na figura aí, ó. Bem, então eles têm, já que eu sei que o assunto, no caso aqui, é dilatação linear, são duas chapas, né? Lâminas bimetálicas. Mas pelo desenho, eu sou obrigado a
lâmina a gente imagina uma superfície, né? Talvez uma faca, não sei. Mas pela figura eu percebo que ela tem bem mais, considerando o comprimento aqui, é bem maior do que a largura. Então eu vou desprezar e vou pensar em comprimento. Eu dependo, para conseguir comparar as duas chapas, as duas lâminas, perdão, eu preciso comparar comprimento inicial, coeficiente de dilatação, que eu sei que já é diferente, que eu já li que é bronze e ferro, e variação de temperatura. Bem, inicialmente tem o mesmo comprimento, né? Comprimento inicial aqui é o mesmo, né? São iguais. Ótimo, não é isso que vai desempatar. Coeficiente são materiais diferentes, né? E dilatação, e a temperatura inicial ele já falou que é ambiente, provavelmente 25 graus Celsius, por considerar as condições normais. Agora, a única coisa que pode também influenciar é a temperatura final. Mas continuando aí, nessa situação a lâmina está plana e horizontal. A seguir, ela é aquecida por meio de uma chama de gás. Após algum tempo de aquecimento, a forma assumida pela lâmina será mais adequadamente representada pela figura dentre as opções abaixo. Ele fala do coeficiente. O coeficiente de dilatação térmica linear do ferro é 1,2 vezes 10 a menos 5. Mas, como a potência é a mesma, tá? A potência nos dois casos é a mesma, o que é importante comparar são os números aqui na frente, né? E o coeficiente de dilatação linear do bronze é 1,8. 1,2 para 1,8 é uma diferença considerável, né? Do ferro para o cobre aumentou 50%, ok? Aumentou 0,6, que é a metade, né? Aumentou 50%. Então, assim, consideravelmente o ferro, que é o de baixo, tá? Ele tem um coeficiente menor. O que significa um coeficiente menor? Quem tem menor coeficiente, consequentemente, ele tem uma variação de comprimento menor. Ou se eu estiver falando de área, comprimento superficial menor, área menor. Se eu estiver falando de volume, também. Bem, então o que vai acontecer? Quem vai dilatar mais? O cobre. Quem vai obter maior comprimento final, porque a variação de temperatura também, vou pegar a variação, tá? A variação é igual para ambas, então a única coisa que muda é que o coeficiente do bronze é maior do que o do ferro. Então, esse carinha aqui, ó, de cima, vai dilatar mais do que o ferro. Se vai dilatar mais, quem tem maior comprimento? Bem, letra A aqui, comparado com os outros, até reduziu, né? Sendo que foi um aquecimento. No B não teve a menor alteração e, olhando para a fórmula, tem que ter alteração sim, porque tem coeficientes diferentes. O C teve uma curvatura para cima. Quem tem maior comprimento? Esse carinha que está aqui dentro ou o carinha que está do lado de fora? Bem, se eu for pensar em um círculo, tá certo? Se eu for pensar num círculo, é a mesma coisa falar de um círculo. Vou fazer dois círculos com raios diferentes aqui. Então, é a mesma coisa que fazer essa comparação aqui, ó. Né? Exatamente essa daqui, ó. Porque se ele curvou para cima, é como se ele tivesse feito isso aqui, né? Vou analisar só essa parte aqui, ó. Como se fosse né? Curvou para cima. Quem tem maior raio? Você tem um raio aqui, que seria o do carinha, esse raio aqui interno. Eu vou até chamar de Rzinho. E você teria esse outro raio aqui, ó, saindo do mesmo lugar, esse outro raio, que eu vou chamar de Rzão. Então, quem ficou com um comprimento maior, na verdade, é o cara de fora. Ele que tem um comprimento maior. Então, é ele que dilatou mais. Se for olhar a letra C, é o ferro de menor coeficiente, está do lado de baixo. Ele que está do lado
de fora. Então, dando a ideia de que ele dilatou mais do que o cara interno, do que o cara de dentro. Então, essa daqui está errada. Tá? Quem fica do lado de dentro da curva é quem dilata menos. Tá? Que imagina que ele vai ter que andar menos porque a curva dele é menor. Agora, quem fica do lado de fora, como a letra D aqui, ó, esse aqui tem um raio maior do que esse cara que está aqui dentro. Tá certo? E aí aqui viajou um pouquinho, né? Continua curvando para cima, é isso que importa. Tá? Não existe esse negócio de, curvou um pouquinho para baixo, depois foi para cima. Não, isso aqui faltou opção. Então, seria a curva para fora. Né? Por que o cobre empurrou o ferro para baixo? Porque o cobre tem condição de dilatar mais. Beleza? Então, o correto aqui seria, sem dúvida nenhuma, letra D. Beleza? Algum comentário? Dúvidas? Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Claro. E se fosse metade de bronze e a barra toda de ferro? Tipo, a metade da barra de ferro fosse de bronze, ia acontecer a mesma coisa ou o quê? Deixa eu ver. Quando você fala metade, seria isso aqui.